Olá, eu sou o Rodney Santos, sou vice-presidente da OAB e você vai assistir agora mais um evento do nosso programa Quarta na OAB. Toda quarta na OAB tem um evento especial e essa noite foi sobre planejamento tributário para a advocacia. Um evento fantástico, tenho certeza que você, advogado, ou até mesmo de outras profissões, vai tomar um conhecimento, vai estar um aprofundamento nessas questões que são de fundamental importância no gerenciamento da profissão da advocacia. Boa noite, senhoras e senhores. Me chamo Carlos Santin e apresentarei o evento desta noite. Pedimos aos presentes para ocuparem seus lugares e manterem os aparelhos celulares em modo silencioso, evitando o uso durante o evento, exceto para fotos e vídeos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, 15ª Subseção de Balneário Camboriú, se sente grata e honrada com suas presenças. Damos início à cerimônia de abertura do evento Quarta na OAB, com o tema Planejamento Tributário e Contabilidade na Advocacia, da Comissão da Jovem Advocacia. Para compor a mesa de honra, anunciamos Dr. Rodney Jorge dos Santos, vice-presidente da OAB, Subseção de Balneário Camboriú. Dr. Marcos Emerson Christ, secretário-geral adjunto da OAB, Subseção de Balneário Camboriú. Dr. Ramon Henrique Massaneiro, tesoureiro da OAB, Subseção de Balneário Camboriú. Conselheiro da subseção, senhor Dr. André Bracher. Dr. Eduardo Ribeiro, também conselheiro da subseção. Presidentes da comissão, Dr. Marlon Kaufmann, presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação. Dr. Eduardo Ribeiro, Comissão de Meio Ambiente, e doutora Jade Martins. Agradecemos e registramos a presença de todas as autoridades que nos prestigiam nesta noite. Por esse motivo, pedimos honrosamente que se sintam todos como se citados nominalmente nesta cerimônia. Agradecemos ainda aos nossos patrocinadores deste evento, Cristófori Restaurante Shopping Atlântico, SEAP Engenharia, Boca Mafra e Cicobi Advocacia. Para assumir a formalidade dessa cerimônia, em nome da presidência da OAB, Subseção de Balneário Camboriú, está com a palavra o Dr. Rodney Jorge dos Santos. Inicialmente, uma boa noite a todos e a todas. Vamos corrigir o protocolo aí, vamos chamar a mesa, né? Nossa presidente da Jovem Advocacia, doutora Heloísa Martins. Também gostaria de chamar à mesa os palestrantes, né? Os ilustres convidados dessa noite, doutor Carlos Eduardo Gonçalves de Carvalho Castro e a senhora Daniele Rodrigues da Rosa da Silva, contadora. Corrigida a questão aqui, como bem dita para o nosso querido doutor Ramon, faço o inicial, então, cumprimento ao doutor, nosso tesoureiro, diretor tesoureiro, doutor Ramon. Uma honra também, doutor André. Tê-lo aqui, o André, advogado de longa data, amigo nosso. Doutora Heloísa novamente, doutor Carlos Eduardo, Cadu, né, os íntimos, doutora Daniele. Primeiro, trago um abraço caloroso da nossa presidente, doutora Emanuele Carnevale, né, que logo já estará chegando, que hoje é uma super quarta na OAB. Doutor Ramon vai tratar sobre essa temática da quarta, mas nós trazemos uma palavra aqui da subseção, que estamos chegando no final do ano, outubro, mas os nossos eventos estão de plena força e vigor, né? Tivemos há pouco a nossa conferência estadual, que é motivo de orgulho ainda hoje, né? Vamos colher, talvez, por anos e anos, colheremos os louros daquele belíssimo evento. E a OAB de Balneário Camboriú, a OAB de Santa Catarina, não para, né? Sempre buscando trazer o que há de melhor no direito, o que há de melhor nas questões sociais que é a nossa Caixa, enfim, né? Trazendo para vocês, advogados, que são a nossa razão de ser, a razão da OAB, de nós estarmos aqui hoje, de forma voluntária, todos aqui de forma voluntária, tem um agradecimento especial, né? Que a gente possa estar confraternizando com os advogados, com a sociedade,
uma temática de suma importância, que traz o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida, que é o objetivo, eu acredito que todos estamos aqui, sermos felizes. E, então, registro novamente o nosso contentamento de poder estar aqui representando a doutora Emanuele, que logo estará aqui, e agradeço a presença de todos e que tenhamos um belíssimo evento. Muito obrigado. Em nome da diretoria do projeto Quarta na OAB, da OAB de Subseção de Balneário Camboriú, está com a palavra o Dr. Ramon Massaneiro, tesoureiro dessa subseção. Obrigado, Carlos. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer vê-los aqui nesta noite, véspera de feriado, demonstra o interesse de vocês pelas palestras. Rapidamente, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse projeto Quarta na OAB. É uma iniciativa da OAB que traz sempre eventos jurídicos todas as quartas-feiras. Existe esse calendário fixo, sempre disponibilizado em nossas redes sociais, e tem o propósito de levar conhecimento jurídico de qualidade, não apenas para advogados, operadores do direito, estudantes, mas também profissionais de outras áreas e membros da comunidade em geral. Isso faz parte de um dos pilares da atual gestão da OAB Balneário Camboriú, que é justamente o de aproximar a instituição da sociedade, fomentando o debate de temas relevantes e contribuindo para o desenvolvimento social. A nossa noite de hoje se divide em duas partes. Como o nosso vice-presidente Roden falou, é o Super Quarta na OAB. Então, na primeira parte, nós teremos essas palestras de planejamento tributário e contabilidade para a advocacia. Acredito que é o que motiva principalmente vocês a virem aqui hoje. E a gente estava comentando na reunião da diretoria, no nosso futebol, na segunda-feira, lá com o Dr. Júlio. Eu tenho quase 20 anos de advocacia e ainda tenho dúvidas. A gente deve emitir nota fiscal na sucumbência, a gente deve recolher o ISS sobre essa nota. Então, acredito que esse é o maior motivo da gente estar aqui hoje. E, na segunda parte do Quarta na OAB, nós vamos falar um pouquinho sobre o plano diretor, que é algo que afeta todos nós, toda a população, e definirá o futuro da nossa cidade. E isso está se afunilando. Então, é importante também que a gente saiba como anda esse plano diretor e também para que possamos contribuir de alguma forma. Tá bom? Então, basicamente é isso. Eu vou devolver a palavra para que as estrelas da noite realmente nos enriqueçam com o conteúdo. Muito obrigado a todos, boa noite e um excelente evento. Em nome do evento Quarta na OAB, subseção de Balneário Camboriú, está com a palavra a doutora Heloísa Martins, presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Oi, pessoal, boa noite. Agradeço, primeiramente, a presença de todos vocês. Como bem pontuaram, é uma véspera de feriado, o trânsito de Balneário já fica uma loucura, mas que bom que conseguiram chegar. Agradeço também a presença dos nossos palestrantes, que, de pronto, se prontificaram a estarem aqui presentes e contribuírem para o nosso conhecimento. Então, muito obrigada, em nome da Comissão da Jovem Advocacia. Agradeço também os nossos secretários da Comissão da Jovem Advocacia, o nosso cerimonialista, doutor Carlos, a Fábio e o Pedro também, que ajudaram para que esse evento pudesse ser realizado. Quando a gente fala em jovem advocacia, a gente sempre pensa em como a gente pode fazer para contribuir com o crescimento dos advogados, E, cada vez mais, o nosso pensamento é de que, além das matérias jurídicas, a gente também tem que contribuir com o crescimento profissional e enxergar a advocacia como uma empresa, porque, de fato, ela é uma empresa. O mercado cada vez mais competitivo, a gente sabe da importância de se aperfeiçoar e da importância de saber gerir a nossa advocacia. Então, a nossa ideia com esse evento foi justamente isso, tanto para os jovens advogados quanto para os advogados mais experientes. A gente sabe que sempre surgem dúvidas nessa questão de planejamento tributário, previdenciário, de contabilidade. Então, o evento é para que a gente consiga realmente conseguir mais conhecimento, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, de certa forma, bem engrandecidos, e vão conseguir aplicar os conhecimentos que a gente ouvir nessa noite no dia a dia de vocês. Então, de forma bem breve, essas são as minhas palavras. Eu vou passar a palavra para a gente falar com quem realmente importa, que são os nossos palestrantes. E agradeço também à diretoria
né, e a mesa aqui composta pela disponibilidade, pela ajuda na realização desse evento. Muito obrigada. Em ato contínuo, convidamos para que permaneçam na mesa os organizadores e convidados de honra do evento, e as demais autoridades da mesa para que se dirijam às cadeiras reservadas na plateia, de onde poderão assistir com mais conforto às palestras desta noite. Os convidados deste evento são Dr. Carlos Eduardo Gonçalves de Carvalho de Castro, advogado, professor especialista em Direito Tributário e mestre em Direito Constitucional. E a senhora Daniele Rodrigues da Rosa da Silva, contadora, bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Gestão Tributária, integrante do Grupo Permanente da Discussão da Comissão de Gestão Contábil e Financeira da OAB Paraná. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu peço desculpa pela voz, porque chuva, indo quase todos os dias a Brusque para dar aula, dando 3 horas de aula por dia, a voz acaba se perdendo no meio do caminho. E ela, com certeza, vai se perder no meio da minha exposição. Tá? Em segundo lugar, eu queria agradecer à doutora Heloísa pelo convite. Nós participamos de um evento, alguns meses atrás, na Unisul, e ela entendeu que esse tema seria muito interessante para a Comissão da Jovem Advocacia, porque eu, pelo menos, quando eu estava iniciando a minha carreira, eu não tinha muita noção disso que eu vou passar para vocês hoje. E, às vezes, os jovens advogados podem não ter essa noção e acabar iniciando uma aventura jurídica um pouco perigosa. Então, eu estou aqui para, primeiro, ajudar vocês a não escorregarem nas mesmas cascas de banana que eu escorreguei e não passarem pelos mesmos problemas que eu passei. Então, sim, e desculpe, eu contei uma mentira para vocês. Na verdade, essa palestra não é só sobre o planejamento tributário. Eu vou tratar com vocês sobre tudo que vocês têm que fazer para iniciar a carreira jurídica de vocês formalmente da maneira correta. Óbvio, eu não sou o dono da verdade, eu digo isso sempre aos meus alunos. Se vocês tiverem algo a contribuir, por favor, contribuam, porque isso aqui é uma cocriação de conhecimento. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente trata de sociedade de advogado ou de exercício da atividade de advocacia de maneira geral, nós podemos atuar de 2 formas. Tá? Nós podemos atuar societariamente falando. Não sei se aqui... Não dá para... Mas... assim também não consigo. Mas, enfim, aqui nós temos a atuação societária por meio de uma atividade profissional, como é o nosso caso. É uma atividade liberal. Já desse lado aqui, nós temos uma atividade tipicamente empresarial. E por que tem essa régua de medida aqui? Quanto mais para a direita eu ando, mais forte é o affectio societatis. Quanto mais para a esquerda eu ando, menor é o affectio societatis. E o que isso importa no exercício da nossa profissão e numa atividade empresarial? Quanto mais forte o affectio societatis, mais íntima é a relação entre os sócios ou entre os associados dessa atividade. Então, vocês podem ver aqui que, num extremo, eu coloquei o MEI. E o que é o MEI? É o microempreendedor individual. E por que o affectio societatis no microempreendedor individual é o mais forte? Porque, me desculpem, se vocês não têm affectio societatis com vocês mesmos, vocês não deveriam estar exercendo nenhuma atividade liberal, muito menos empresarial, como é o caso ali da SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal. Tá? Quando a gente está tratando do exercício da advocacia, o Estatuto da OAB nos limita em termos da forma societária que a gente pode adotar. E a forma societária que o Estatuto nos impõe é exatamente a associação. E por quê? Desculpe, a sociedade simples. E por quê? Obrigado, doutor. Não, esse aqui está bom. Obrigado. Bem melhor agora. Daqui a pouco vai voltar a piorar.
Então, quando a gente tem uma sociedade simples, nós não temos intuito empresarial. Mas, espera aí, a advocacia não pode ter intuito empresarial? Exatamente, não pode. Nós não podemos exercer atividade voltada principalmente para a obtenção de lucro, porque nós exercemos uma atividade intelectual voltada para a satisfação dos interesses dos nossos clientes, não para a satisfação da nossa própria conta bancária. Bonito isso e quase altruísta, né? E é verdade. Tá? Todas as profissões liberais, independente da profissão, quando os profissionais liberais se reúnem para o exercício da sua atividade fim, eles se reúnem, ou deveriam se reunir, na forma de uma sociedade simples. Engenheiros, médicos, psicólogos, administradores e assim por diante. E tem um elemento principal quando a gente trata de sociedades simples. Nós não temos a conjugação de vários fatores diversos de produção. Mas, espera aí, num escritório de advocacia eu não posso ter um administrador? Claro que pode. Eu não posso ter um profissional de TI? Claro que pode. Mas você não tem o administrador e o profissional de TI empregados, ou melhor, utilizados no exercício da atividade fim. Nem poderia, né? Porque o Estatuto da OAB nos limita no quadro societário da sociedade simples apenas advogados. E por que isso? Porque a sociedade simples de advocacia deve exercer atividade de advocacia. Por esse motivo também que uma sociedade de advocacia não pode realizar corretagem de imóvel. Então, seguindo aqui. O Estatuto da OAB, com relação ao início da nossa atividade, e o início da nossa atividade passa primeiro pela definição do nome que a gente vai utilizar, do nome que a gente se apresenta à sociedade. Né? Então, o artigo 5º do Estatuto da OAB, ele trata exatamente que, primeiro, é aquela questão da limitação da nossa forma societária. Se eu me reúno com o Dr. Rodney, por exemplo, para formarmos uma sociedade de advogados, o artigo 15 vai especificar que nós só podemos nos reunir na forma de sociedade simples, como eu já falei. Agora, se eu quiser exercer essa atividade sozinho, nós temos aqui, que eu falei, a SLU. Só que, mais uma vez, a SLU é uma sociedade limitada unipessoal, ou seja, é uma sociedade empresária. E eu, enquanto advogado, não posso ser empresário. Desculpem quem acha que pode. Nós não podemos ser empresários, porque nós somos advogados. Você pode ser empresário em outro ramo da sua atividade. Tá? Eu sou advogado, mas eu quero montar uma concessionária de veículos, ok? Você é um empresário do ramo de veículos, mas, enquanto advogado, você não pode. Acho que fica mais fácil passar por aqui até. Já que eu não posso ser uma SLU, não quero me relacionar societariamente com o Dr. Rodney, quero fazer minha atividade sozinho, mas eu quero ter proteção da lei relativa aos meus bens. Eu não quero que os meus bens pessoais entrem na minha responsabilidade societária. Só que eu não posso exercer atividade como SLU, porque é uma atividade empresária. O Estatuto da OAB, ele me permite atuar como uma sociedade unipessoal de advocacia. Que, na prática, é a mesma coisa de uma SLU, com uma exceção extremamente importante. É uma sociedade unipessoal simples. Não é empresarial. E o artigo 16, ele exatamente vai limitar, como eu falei anteriormente, as atividades estranhas à advocacia, principalmente as atividades de cunho empresarial de obtenção de lucro. Então, os jovens advogados que acham que vão estar nadando em dinheiro, pensem melhor. Talvez sim, mas não por meio de lucro, por meio de honorários e de prolabore. E essa classificação é muito importante, a doutora, melhor do que eu, vai conseguir falar para vocês. Então, o artigo 15, parágrafo 1º, ele traz também uma diferenciação em relação às sociedades empresárias, que a gente normalmente estuda lá em direito societário, né, que a personalidade jurídica da sociedade empresária, ela se aperfeiçoa mediante o arquivamento do ato societário na junta comercial.
No caso de sociedades simples, de maneira geral, é no RCPJ. O escritório de advocacia é exceção a essa regra. Nós, enquanto sociedade, adquirimos a nossa personalidade jurídica com um registro devidamente correto na respectiva seccional da OAB, como está aqui. E muito importante, tá? Lá no Rio, às vezes acontecia de um escritório sediado no Rio de Janeiro acabar requerendo registro em São Paulo, porque o cara tinha pretensão de, no futuro, montar a sua matriz lá em São Paulo. É óbvio que a OAB de São Paulo indeferia o arquivamento do ato societário. Tá? Você tem que arquivar o seu ato societário na seccional da sua base territorial. Tá? Isso é muito importante. E esse aqui é o caminho mais ou menos tortuoso que vocês têm que passar para registrar a atividade de vocês, a sociedade de vocês, como um escritório de advocacia. E tudo começa com a elaboração do ato societário de vocês. Tudo começa com a elaboração do nosso contrato social. Tá? Em seguida, vocês vão acessar a Rede Sim para fazer a consulta prévia, para ver se aquele nome empresarial de vocês já não está sendo utilizado. Dr. Rodney falou meu nome é um pouco complexo e grande, né? Carlos Eduardo Gonçalves de Carvalho de Castro, mas pasmem vocês, no Rio de Janeiro tem um Carlos Eduardo Gonçalves de Carvalho. Então, pode dar algum conflito em termos de nome empresarial. Tá? Por isso que tem que ser feita a consulta prévia. Porém, como a gente vai ver logo aqui em seguida, o Estatuto da OAB limita a forma que nós devemos utilizar no nosso nome societário, na nossa razão social. Primeiro, nós não podemos utilizar nome fantasia. Eu não poderia botar meu nome fantasia como Cadu Advogado, porque o Estatuto me limita, eu não posso utilizar. Eu deveria utilizar Carlos Eduardo de Castro, Advogados Associados, porque é a forma que o Estatuto da OAB exige a razão social do escritório de advocacia. Deve conter o nome ou parte do nome do responsável pela sociedade de advogados, podendo ser utilizado o nome de sócio ou responsável falecido, se o Estatuto da Sociedade de Advogados assim permitir. Mesma coisa a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Então, vocês fazem a consulta prévia dentro do Rede Sim. Estando tudo ok, o Rede Sim permitindo que vocês utilizem aquele nome, não havendo conflito ou colidência dentro da base territorial, vocês têm 3 dias para continuar com o processo via Rede Sim. E vocês vão preencher todos os dados dentro do Rede Sim e fazer o protocolo do que eu ainda chamo de DBE. Doutora, me desculpe, mas eu sou das antigas, eu continuo chamando de DBE. DBE era o documento básico de entrada que você fazia através do ECAC, né? Exatamente para fazer o registro da sua sociedade ou da sua empresa no CNPJ. No Rede Sim, é exatamente a mesma coisa, mas mudou o sistema, mudou o nome, hoje em dia é mais integrado, é muito mais simples. E ainda assim, às vezes, é um pouco complexo. Então, finalizado o registro no Rede Sim, você já tem o número do CNPJ, você já pode utilizar esse número no passo seguinte, que é o registro, o registro do contrato, do Estatuto Societário de vocês, na respectiva seccional da OAB. Registrado, vocês voltam para o Rede Sim, eu acredito que aqui em Balneário Camboriú a prefeitura tem convênio com o Rede Sim, e vocês fazem o pedido do alvará e as licenças devidas. Tá? Hoje em dia é um processo muito mais tranquilo de como eu comecei a trabalhar isso. A gente tinha uma tortura lá no Rio de Janeiro, chamado Carioca Digital. Conhece? Era bem complicado. Primeiro que as classificações de atividade no Rio de Janeiro eram completamente diferentes das classificações na CNAE. Então, já era uma dor de cabeça você conseguir conciliar as duas. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Tá. Bom, já falei dessa parte aqui, né, que é a questão da razão social, do nome societário. Então, só para reprisar, a sociedade de advogados ela deve ter como razão social o nome do responsável pela sociedade de advogados, podendo permanecer o nome de responsável falecido, se o estatuto da sociedade assim permitir. E, no caso da Sociedade Unipessoal de Advocacia, é obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular completo ou parcial com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Então, no meu caso, como o nome é grande, é óbvio que seria meu nome parcial, né? Eu não sei se vocês têm essa noção, mas a gestão de um escritório de advocacia é muito mais do que
assinar contrato com o cliente, cuidar de processo e receber dinheiro. Quanto maior a carteira de processo de vocês, maiores são os custos para que vocês acompanhem essa carteira de processos e maiores são as complexidades para que vocês consigam gerir o escritório de vocês. Um exemplo que eu sempre dou, em 2015, eu iniciei um escritório de advocacia com 2 colegas meus. Um havia sido meu estagiário e o outro tinha trabalhado comigo em outro escritório. Começou muito bem, muito simples. Só que nós chegamos a uma carteira de processos de quase 2.000 processos, sem sistema de acompanhamento processual, sem secretário, sem um sistema de TI próprio. A gente fazia o controle de processo em planilha de Excel. É óbvio que a complexidade da nossa atividade não acompanhou o sistema que nós tínhamos. Então, é muito importante, quando vocês iniciam um escritório de advocacia, que vocês, primeiro, eu não sei se vocês têm essa visão que eu tenho, mas eu acho muito piegas essa ideia de missão, visão e valores. E os meus alunos estão, principalmente na administração, estão cansados de saber isso. Mas, no início da nossa atividade, é muito importante. A nossa missão é defender o interesse dos nossos clientes. Os nossos valores, principalmente, são os valores éticos e morais que nós temos que defender. E qual é a nossa visão? Para onde a gente quer ir? A gente tem que ter essa visão muito clara quando a gente inicia a nossa atividade, porque é essa visão que vai nos dar o tom da complexidade daquilo que nós temos que fazer e exatamente nos informar quais os gastos e quais as atividades que a gente tem que exercer. Então, primeiro, o conselho que eu dou para vocês, sempre, sem exceção, façam contratos escritos com os clientes de vocês. Conversa de WhatsApp, está valendo? Se você quer ficar no risco, sim, mas faça um contrato de honorários, formalizado, de preferência em papel. Tá? Eu sei que hoje a gente está muito na era digital, a gente utiliza certificado digital, assinatura eletrônica. Eu mesmo assino minhas coisas todas pelo celular, com esse stylus, que eu acho muito prático. Mas os contratos que eu faço com os meus clientes são em papel. Eu arquivo todos eles em casa e digitalizados, óbvio, porque eu não sou tão arcaico assim. Criem procedimentos internos. Por que criar procedimento interno? Porque se você faz a sua atividade sem um procedimento, você vai fazer a primeira atividade de um jeito, a segunda atividade de outro jeito e a terceira de um jeito completamente diferente. Quando você tem vários procedimentos para uma mesma atividade, é mais comum que vocês falhem. Quando entra no automático, você exerce a sua atividade no automático, e quando dentro do automático estão todos os detalhes que você precisa, a chance de erro é muito menor. É por isso que nós temos um processo civil. É por isso que o processo civil tem procedimentos específicos. Porque, senão, seria uma confusão você peticionar, apresentar uma petição inicial, o réu poderia responder de qualquer forma, o juiz poderia decidir de qualquer forma, e aí você não iria saber quando você pode recorrer, quando não pode, se aquilo é uma decisão recorrível ou não. Tá? Então, criem procedimentos internos. E por que a criação de procedimentos internos é importante? Hoje, pode ser que vocês estejam atuando sozinhos, mas amanhã ou depois vocês podem estar responsáveis por uma equipe de advogados. E como vocês vão ter certeza que essa equipe vai atuar com a mesma qualidade, com a mesma precisão que vocês atuam? Criando e ensinando procedimentos. Outro passo, elaboração e registro dos contratos de associação e de trabalho. Quando vocês, escritórios de advocacia, fazem associação com outros advogados, esse contrato tem que ser registrado na OAB. Tá? E prestadores de empregados que vocês têm, prestadores de serviço também, façam contratos com prestadores de serviço, porque, no início, é tudo muito bonito, é tudo muito legal. Você ter um amigo seu que é um profissional de TI, que está te exercendo atividade ali como seu consultor de TI, mas amanhã ou depois vocês brigam, e você só vai conseguir resolver os problemas que devem ser resolvidos se você tiver os direitos e responsabilidades muito bem definidos em um contrato. O cara pode ficar chateado de você estar querendo fazer um contrato com ele? Pode. Mas é aquela situação, amigos, negócios à parte. Tá? Utilizem sempre softwares originais e licenciados. Gente, é muito feio quando você está perto do seu cliente,
está mostrando a petição inicial para ele, ou está mostrando a sua estratégia processual, e aparece lá em cima, em qualquer aplicativo do Office, este aplicativo do Office não é licenciado, clique aqui para licenciar. E a Microsoft pode, inclusive, te multar por causa disso. Isso é especialmente engraçado, para não dizer trágico, quando você está espelhando a sua tela numa conferência do Teams e aparece essa bendita tarja amarela lá em cima. Ou pior, quando aparece aquele pop-up dizendo que o seu Windows não é licenciado. Criação e manutenção de bancos de dados de acordo com a LGPD. Isso eu não preciso nem falar para vocês, né? Hoje nós temos a LGPD, que nos exige um respeito muito grande aos dados pessoais, especialmente os dados pessoais sensíveis, e nos aplicando sanções caso essa violação ocorra. Controle de prazos processuais, por favor, né? Tudo isso aqui, a maioria somos advogados. Aquisição e manutenção de hardware. Às vezes a gente acha que só ter um computador que consiga rodar um Word e entrar na internet para fazer um protocolo é o suficiente. Pois bem, uma vez eu estava em um escritório parceiro e eu fui realizar uma audiência e o notebook desse escritório parceiro simplesmente não conseguia conectar ao Teams. E eu não sei se vocês sabem, na realização de audiências online, a responsabilidade pela qualidade da conexão e pelo hardware é do advogado. Inclusive, você pode prejudicar os direitos do seu cliente se o seu hardware não for compatível e se você não puder acessar a contento a audiência. Então, muito cuidado com o hardware. Due diligence interna e externa. Sempre façam due diligence com o cliente de vocês. Pesquisem o cliente de vocês no Google, é a due diligence mais simples que existe. Por quê? Vocês têm que ver se esse cliente vai poder pagar vocês. Se vocês não vão ter dor de cabeça com esse cliente. Eu já neguei clientes, porque eu pesquisei no Jus Brasil e eu vi que o cara adorava uma aventura jurídica. Eu falei, não vou pegar esse cliente, porque vai ser uma dor de cabeça. Batata. Um amigo meu pegou e foi uma dor de cabeça hercúlea para ele, coitado. Ele, inclusive, foi ameaçado de denúncia no Tribunal de Ética e Disciplina. Então, façam due diligence nos clientes de vocês. Tá? Contratação de terceiros. Por mais que hoje em dia nós consigamos atuar de forma bem renascentista, né, como Leonardo da Vinci, ele era médico, ou pelo menos bem amador, pintor, inventor, engenheiro, estrategista militar. Por mais que a gente consiga abraçar o mundo com as pernas, eu não sou um profissional da área de tecnologia da informação. Se eu precisar criar uma rede ou manter uma rede, manutenção do meu hardware e dos meus aplicativos, por mais que eu entenda um pouco da atividade de TI, eu não sou um profissional de TI. Então, se eu tenho que manter uma estrutura de TI robusta para os meus clientes e para as atividades que eu tenho que exercer, não sejam mão de vaca. Por favor, contratem um profissional. Tá? Se eu preciso realizar uma auditoria tributária para apuração de tributos, por mais que eu entenda muito da área tributária, é minha especialização, eu nunca vou conseguir fazer uma apuração de tributos tão perfeita quanto a da doutora Daniele. Então, se fugir a minha capacidade, eu, enquanto profissional, por uma questão de responsabilidade, eu tenho que contratá-la, para eu não fazer besteira para o meu cliente. Pagamento de tributos, por favor. Eu, como tributarista, não posso deixar de pagar tributos, e nem vocês. Sonegação fiscal não pode ser a regra para o advogado. A manutenção do registro do escritório, a gente já passou por essa questão, e o controle de horário e acompanhamento de estagiários. Alguns escritórios, às vezes, perdem isso de vista. A gente contrata o estagiário como se fosse uma mão de obra barata que vai fazer qualquer atividade, sonhando no futuro com uma efetivação no escritório. Mas ter um estagiário é uma responsabilidade muito grande para o escritório. Vocês têm que controlar o horário do estagiário, porque a atividade principal do estagiário não é trabalhar no escritório, é aprender no escritório. E, para aprender, ele tem também que frequentar a faculdade. Por mais absurdo que às vezes a gente possa achar, né, enquanto advogados, o estagiário tem que frequentar a faculdade com assiduidade. O estágio é secundário. Até porque, sem faculdade, ele não pode continuar no estágio. Se ele for jubilado da faculdade por falta, ele não pode continuar no estágio.
A gente já falou, mas não custa lembrar também, a grande diferença entre sociedade limitada unipessoal e sociedade unipessoal de advocacia é lucro. Nós não podemos perseguir o lucro. Nós temos que perseguir a dignidade da nossa profissão e os interesses do nosso cliente. E quando eu falo interesse do nosso cliente, principalmente interesse dos nossos clientes, mesmo que do próprio cliente contra ele. Porque, às vezes, o cliente ele quer ingressar com uma demanda que vai acabar prejudicando ele. É nossa função, enquanto advogados, orientar o nosso cliente, acima até da nossa obtenção de honorários. Tá? Nós fazemos um juramento quando nós nos formamos. E esse juramento diz defender os interesses do nosso cliente de acordo com a lei. Ok? E aí vamos para o finalmente da minha apresentação. Os aspectos tributários. Bom, a Lei 8.906, ela estabelece... Desculpem. Que quando nós nos utilizarmos de parceiros ou associados, o valor pago a esses parceiros ou associados deve ser deduzido da nossa base tributável para fim do recolhimento dos tributos. E aí vem a solução de consulta COSIT 88 de 2020, porque eu confesso, quando eu iniciei a minha atividade lá em 2015, eu tinha essa dúvida. Né? Peraí, mas eu sou uma sociedade, apesar de eu já ser especialista em direito tributário na época, peraí, mas como é que vai ser a minha tributação se eu sou uma sociedade simples, mas eu sou uma sociedade simples especializada, de advogados? Essa dúvida era muito comum, principalmente lá no Rio de Janeiro, e aí veio a solução de consulta 88 de 2020 e solucionou essa dúvida de uma maneira até bastante elegante. Falou o seguinte: tudo bem, você é uma sociedade de advogados, mas pelo menos para fins de tributação federal, para todos os efeitos, você é uma pessoa jurídica. Então, você vai ser tributado conforme. E como vai ser essa tributação? Está aí. Em linhas gerais, né? Então, a tributação básica que nós temos em nível federal, nós podemos escolher 3 tipos de tributação, óbvio, considerando a limitação de faturamento. Né? Então, temos a primeira, o lucro real, que a base tributável é o lucro, né? Então, é o lucro líquido, depois de todas as deduções, que vai ser tributado a alíquota de 15%, mais o adicional de 10%. Tem a CSLL de 9%, e o PIS e a COFINS, que aqui eu estou considerando não cumulativos, e, por fim, o ISS, que aqui em Balneário Camboriú é de 2% para atividade de advocacia. Em seguida, nós temos o lucro presumido, que é até um limite de 78 milhões para os últimos 12 meses para poder ser adotado. Só que o lucro presumido, a alíquota do imposto de renda da CSLL, ela não é aplicada em cima do lucro líquido de vocês. Óbvio, porque senão seria chamado lucro real, não lucro presumido. Ela vai ser aplicada sobre uma base presumida. E o que é essa base presumida? No nosso caso, que é de serviços, nós exercemos serviços de advocacia, essa base presumida é de 32% em cima do faturamento da sua empresa, da sua sociedade de advogados. E aí a gente pensa, poxa, em princípio, então, o lucro presumido para mim é melhor, porque eu vou pegar o meu faturamento, eu vou aplicar um percentual que vai reduzir essa base tributável, e muito provavelmente vai ser menor do que o lucro real. Vamos ver. E tem o simples. Como a própria solução de consulta COSIT falou, por termos o mesmo tratamento que qualquer outra pessoa jurídica, nós podemos também, se o nosso faturamento for de até 4.800.000 nos últimos 12 meses, a gente pode adotar o simples, que, pelo menos em termos de alíquota, é bem mais simples do que os outros regimes, apesar de, às vezes, o simples ser um pouco complexo. E a alíquota é unificada de 6% a 33%, dependendo do nível de faturamento. E aí, por que, às vezes, o lucro presumido pode não ser tão vantajoso assim? Tem esse exemplo aqui. Isso aqui é um recorte de um DRE, um demonstrativo de resultado no exercício. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo da tributação no lucro presumido. Vocês podem ver que é uma mesma sociedade. Tá? Só que aqui eu tenho a receita bruta, que é a base tributável para a base presumida do lucro presumido, e aqui eu tenho a base do lucro real. Percebam que
No lucro presumido, nesse exemplo aqui, o meu imposto de renda da pessoa jurídica seria de 24 mil e a minha CSLL de 14 mil. Ao passo que no lucro real, o meu imposto de renda é de só 15.750 e minha CSLL é de 9.450. Então, a gente, quando fala de planejamento tributário, não basta, eu acho que esse é melhor porque, em tese, essa tributação é menor. Planejamento tributário, a gente não trabalha em tese, a gente não trabalha em abstrato, a gente trabalha em concreto. Tá? Se vocês têm dúvidas a respeito de qual tributação é melhor, mais uma vez, contratem um especialista. Porque vocês podem acabar aplicando uma tributação que não seja tão vantajosa assim, ou vocês podem acabar cometendo algum erro e trazer para vocês a fúria da Receita Federal, que é, às vezes, bastante furiosa. Eu estava conversando com os colegas lá fora, eu tive um cliente no Rio de Janeiro que só de multa ele sofreu 17 milhões e 500 mil reais de multa, fora o tributo devido. No caso de vocês quererem atuar como pessoas físicas, está aqui a tributação. Tá? A tributação do imposto de renda, obviamente, a alíquota vai depender do nível de faturamento de vocês, enquanto pessoas físicas, e o ISS, em Balneário, independente do município, não tem escapatória. Tá? Também é 2%. A gente, às vezes, também não tem essa noção, a gente não faz o nosso cadastro municipal para recolhimento do ISS. Né? Tem que fazer, porque senão vocês podem sofrer uma execução fiscal do município. E outra coisa que, às vezes, nós não temos essa noção, a Previdência. No início, é muito longe para a gente conseguir visualizar uma aposentadoria. Muitos de nós nos formamos entre 20 a 25 anos. Eu estou muito novo para pensar em aposentadoria. Só que a gente não pensa nos percalços que acontecem na vida. Tá? Então, sempre se planejem para ter uma aposentadoria. E qual é o primeiro passo para esse planejamento? Contribuir para a Previdência Social. Eu vou estar reduzindo aquilo que eu vou ganhar. Sim, mas você está fazendo, apesar de não ser o pensamento correto, né, você está poupando para o seu futuro. Não é o pensamento correto, porque você não está contribuindo para a sua própria aposentadoria, né, por causa da solidariedade do sistema previdenciário. Mas temos que contribuir. Tá? Então, a alíquota, enquanto autônomo, é de 20%, e a base de cálculo tem como o piso o salário mínimo, que hoje é de 1.302, e o teto é 7.507,49 centavos. Isso significa que, se vocês estão contribuindo no teto, vocês vão receber um eventual benefício previdenciário, óbvio, né, considerando as contribuições dentro do período aquisitivo para o pagamento do benefício. Se vocês contribuíram dentro de todo o período aquisitivo da contribuição sobre o teto, vocês vão receber o teto. E outra coisa, se vocês ganham mais do que o teto, espero eu que ganhem, vocês só contribuem sobre o teto. Tá? Isso é muito importante, principalmente para os advogados mais novos, acham, eu ganho 25 mil reais, eu vou ter que contribuir sobre 25 mil reais? Não, você vai contribuir sobre 7.507,49. Os 25 mil reais vão entrar lá no imposto de renda. E nessa contribuição aqui como autônomo, não há limitação para quais os benefícios previdenciários vocês podem obter. Nós temos uma outra contribuição, que é a contribuição especial, que vocês contribuem a alíquota de 11%, utilizando como base o salário mínimo. Isso, às vezes, no início da nossa carreira, pode ser muito bom, porque a nossa contribuição é menor. Só que, se vocês mantiverem essa contribuição pelo resto da vida previdenciária de vocês, quando chegar lá na hora de se aposentar, primeiro, vocês não podem se aposentar por tempo de contribuição, só por idade. E, segundo, o benefício previdenciário de vocês vai ser calculado em cima do salário mínimo, que não é muito interessante. E na pessoa jurídica? Na pessoa jurídica, nós temos a contribuição especial do MEI. Então, como os advogados não podem se constituir como MEI, eu tenho uma inscrição como MEI, mas não é para advocacia, é para exercício da atividade de professor. Como professor, eu posso utilizar essa contribuição aqui específica. Tá? E essa contribuição é de 5% em cima do salário mínimo, mas, mais uma vez,
não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição e limita o valor do benefício lá na frente. Então, se eu for me aposentar e eu recolho 5% em cima do salário mínimo como professor, se eu for me aposentar como professor, minha aposentadoria por idade vai ser bem pequena. E a sociedade de advogados? Como sociedade, vai cair na regra geral das sociedades, na lei de custeio da Previdência Social, a alíquota é de 20%, a base de cálculo é a remuneração paga aos empregados e prestadores de serviços que são contribuintes individuais, ou seja, os advogados associados. No caso de escritórios de advocacia, não tem, mas eu coloquei aqui como exemplo a alíquota RAT, que é de 1% a 3% no caso do exercício de atividades perigosas. Pensando bem, nossa atividade às vezes né? Principalmente quem atua na área criminal. E aqui tem uma discussão já antiga, que entra no STJ, volta para o STF, volta para o STJ, e agora está no STJ, ainda não transitou em julgado, que é a respeito das incidências nas contribuições previdenciárias sobre algumas verbas, né? Só que nós temos algumas definições que já estão bem definidas, né? Vamos colocar assim, que são do salário família, as gratificações de prêmios eventuais, o auxílio creche e férias indenizadas. Sobre essas questões, nós já temos trânsito em julgado dizendo que não incide contribuição previdenciária. Então, se vocês, grandes escritórios de advocacia, que eu tenho certeza que são, pagam essas verbas aos seus advogados, vocês podem excluir essas verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária de vocês, sem problema, porque nós já temos trânsito em julgado. Agora, com relação às outras verbas, aí já temos algum problema. Porque o Código Tributário Nacional diz que nós só podemos nos aproveitar de créditos depois do trânsito em julgado. Se não houve ainda o trânsito em julgado, por favor, não utilizem. E tem advogados que aconselham os clientes a utilizar. Eu digo a vocês, é dor de cabeça para o cliente, porque eles vão ser autuados, e é dor de cabeça para vocês, porque depois vocês vão ser cobrados disso dos clientes. Nesse caso do meu cliente lá, dos 17 milhões, foi exatamente isso. Ele se aproveitou de verbas previdenciárias que não havia trânsito em julgado. Foi autuado. Vou deixar as dúvidas para depois da exposição da doutora Daniele, tá? E se vocês quiserem entrar em contato comigo, está aí meu LinkedIn, meu e-mail, tá? Se quiserem contribuir com qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença... Pode... Aqui, tá bom? Tá bom assim? Primeiro, eu gostaria de agradecer a doutora Heloísa pela confiança e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, tá? Eu separei alguns temas bem específicos para a sociedade de advogados mesmo, tá? Mas, se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode esclarecer que não tenha sido abordado aqui, não tem problema, tá? O primeiro item que eu separei é sobre as obrigações acessórias. Tá? Então, eu vejo muito que acontece com várias sociedades de advogados, ela segue lá o passo a passo do regime, tudo, faz o registro do ato constitutivo na OAB e não dá sequência no restante. Então, a partir do registro desse ato constitutivo junto à OAB, ela passa a ter algumas obrigações acessórias junto à Receita, INSS, etc. Então, eu separei algumas aqui para falar para vocês. Tá? O E-Social, ele tem que ser feito o cadastro inicial e o envio das declarações mensais. O PJDAS, para quem é optante do Simples Nacional, essas declarações são mensais, mesmo que não haja faturamento, a sociedade precisa enviar essas declarações. A DCTF e a FD Contribuições, no caso de optante de lucro presumido e lucro real. A REINF, que começou agora, a partir de setembro, outubro, o envio das informações de retenções, que daí é para todas as sociedades ou para todas as empresas, indiferente se ela é simples, lucro presumido ou real. E, na REINF, vai ter que ser informado também as antecipações de lucro. Toda a distribuição de lucro ela vai deixar de ser informada na DIRF a partir de 2024 e vai ser toda na REINF mensalmente. Então, todas as sociedades que antecipam lucro ou que fazem esse fechamento de balancete e antecipação de lucro vão precisar informar esses valores em REINF. A DEFIS, que é a Declaração do Simples Anual,
também, mesmo que não tenha tido movimentação no ano anterior, é obrigatório o envio, e aí, as escriturações contábil digital, para quem é optante do lucro presumido ou lucro real. Tá? Na questão do reembolso de despesas. Para que possa ser contabilizado esse reembolso como despesa, ele precisa seguir alguns critérios. Tá? Então, precisa ter a previsão contratual desse reembolso. Tá? Então, todo o contrato ele tem que constar lá que a sociedade vai ser reembolsada caso ela antecipe alguma despesa desse contratante. A despesa ela tem que estar em nome de quem contratou a sociedade e não da sociedade de advogados. Porque, como o cliente vai reembolsar uma despesa que não é dele? Se está no nome da sociedade, é da sociedade e não do cliente. Então, precisa obrigatoriamente estar em nome do cliente. E precisa ser contabilizado corretamente isso também, como uma antecipação e não como uma despesa da sociedade. Tá? Ano passado, teve uma decisão do CARF, que repercutiu bastante sobre esse assunto. Uma sociedade de advogados ela foi tributada sobre esses reembolsos de despesas. Por quê? Porque a Receita entendeu como um pagamento de honorários. Tá? E ela só não conseguiu reverter essa decisão no CARF por essas alegações. Tá? Então, tanto no voto vencido como no vencedor, o relator ele deixa bem claro que, para que pudesse ser discutido essa situação de reembolso, a despesa teria que estar em nome do contratante. E, na contabilidade, deveria estar como uma contrapartida de direitos a receber e não como uma despesa. E essa sociedade que acabou tendo lá perdido o seu recurso, ela não demonstrou isso. Tá? Então, essa despesa ela estava no nome da sociedade e não do seu cliente. Então, ela não conseguiu reverter em virtude disso. Tá? Então, é muito importante que isso seja observado. Além do contrato, a despesa estar em nome do contratante e também estar na contabilidade isso, porque a contabilidade precisa evidenciar tudo aquilo que o documento está. Não basta ter o documento, tem que estar na contabilidade. E também não basta estar na contabilidade se o documento não reflete aquilo. Né? Outro assunto que eu vejo bastante é o ISS sobre os honorários de sucumbência. Tá? Então, essa discussão começou lá em 2019, com uma sociedade de advogados fez uma consulta ao OAB Paraná, perguntando se haveria incidência de ISS sobre os honorários de sucumbência ou não. Tá? A OAB entendeu que não, porque os honorários de sucumbência eles não estão expressos na lei que rege o ISS, que é a Lei Complementar 116, de 2003. Tá? Então, na advocacia, vocês têm, no estatuto, prevê 3 tipos de honorários. Né? Os convencionais, que são os decorrentes da relação contratual. Né? Então, alguém contrata o advogado, tem um contrato ali, essa é o convencional. O fixado por arbitramento, que também é esse relação contratual, mas que não tem o documento, o contrato, e ele é arbitrado judicialmente quando se comprova essa prestação do serviço advocatício. Tá? E os honorários de sucumbência, que eles são imputados também pelo Poder Judiciário, mas para quem perde a ação. Então, ele é estabelecido no CPC, lá no artigo 85, a previsão dos honorários de sucumbência. Tá? Então, a OAB entende que esses honorários ele não decorre de uma relação contratual estabelecida, ele decorre da perda daquela ação pelo sucumbente, no caso. Então, é como se fosse um prêmio para o advogado, ali não é um prêmio a palavra certa, mas para o sucumbente é como se fosse uma penalidade. Tá? Então, ele está sendo penalizado e o advogado está sendo indenizado, vamos dizer assim, por ter ganhado aquela ação. Tá? Então, a OAB entende que não tem, e que só sabe se vai ter honorário de sucumbência lá na frente, não na contratação. Então, quando o cliente contrata o advogado, ele não sabe se vai receber honorário de sucumbência ou não, porque depende de um evento futuro. Alguns entendimentos municipais. Tá? Então, São Paulo entende que tem que ser tributado. E também tem que ter a emissão da nota fiscal sobre esse recebimento de honorário de sucumbência para quem contratou o serviço. Curitiba, eles tinham um entendimento em 2021 igual São Paulo, mas agora, em 2023, eles mudaram o entendimento e passou a ser considerado como sem incidência de ISS sobre o honorário de sucumbência, porque não tem essa relação com o advogado e também entre a parte vencedora e a parte vencida. Ponta Grossa também tem esse mesmo posicionamento de que não tem incidência, mas
entende que tem que ter a emissão da nota fiscal. Maceió, a decisão é que não tem incidência, e Florianópolis teve uma decisão em julho, pela tributação e emissão da nota fiscal. Mas essa semana, dia 5 de outubro, ali foi suspensa pelo prefeito, através de uma ação lá da OAB Santa Catarina, e que daí o prefeito fez essa suspensão e vai criar um grupo de trabalho para ser discutida a matéria. Aqui em Balneário Camboriú, eu fiz a consulta para a prefeitura, né? Passou por diversos setores, lá umas 30 pessoas, e o auditor respondeu que não há incidência de honorários de ISS sobre os honorários de sucumbência, pelo mesmo motivo, que não há uma relação estabelecida entre o cliente e quem está pagando esse honorário de sucumbência, que é a parte perdedora da ação. E também não tem a necessidade da emissão da nota fiscal. E as decisões judiciais. Todas elas que tem ali em São Paulo, Campo Grande, Curitiba, inclusive a solução de consulta de Curitiba mudou em virtude dessa decisão, que a prefeitura acabou perdendo, então eles acabaram mudando o seu entendimento. E tem outras também, Goiânia, etc. Todas são pela não incidência do ISS sobre o honorário de sucumbência. Tá? Só uma observação de que esse não incide o ISS apenas, não incide somente o ISS sobre os honorários de sucumbência. Os outros impostos, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, eles vão ter normalmente a incidência. Tá? Então, caso a sociedade opte por não recolher esse ISS sobre os honorários de sucumbência, observado lá o entendimento municipal, ou a questão de que vai querer discutir isso judicialmente ou administrativamente, ela precisa levar esses recebimentos de sucumbência à tributação. Então, isso vai ser excluído apenas a parte do ISS e o restante tem que ser tributado normalmente, porque não há nenhuma previsão legal para que não haja, e nenhuma discussão sobre isso. Tá? Com relação aos contratos de parceria entre sociedade de advocacia e advogados. Isso é regulamentado através do provimento 204, lá de 2021, né, que pode haver essa contratação, e também, com a alteração do Estatuto da Advocacia, teve isso estipulado lá em artigo mesmo, para que não houvesse nenhum questionamento, né? Apesar de que a Receita nunca questionou essa questão dessa contratação assim, tá? Desde que observado os requisitos. Tá? Então, a sociedade ela vai tributar os valores que lhe couber, né? Sendo excluído o que for de outro advogado ou outra sociedade parceira. Essa contabilização desse contrato de parceria, eles vão transitar na conta da sociedade de advogados e precisa ser contabilizado de forma correta. Então, precisa ver essa previsão, esse contrato entre essas parcerias registrado na ordem, logicamente, e na contabilidade também precisa ficar evidenciado essa transação. Tá? Então, os valores que não são da sociedade são contabilizados como uma obrigação com terceiros e comprovado o repasse através da transferência, como for feito o pagamento. Tá? Isso também se aplica aos valores que são recebidos de clientes, né, que transita valores que não são do advogado, ele também aplica o mesmo critério, né, de ter essa contabilização como terceiros. A Receita Federal ela tem soluções de consulta, eu juntei as duas aqui para ficar mais fácil, porque o texto é bem parecido. A 159 e a 170, elas tratam, uma do Simples Nacional e a outra de lucro presumido e real. Né? Então, não se inclui, como receita bruta, na base de cálculo, valores que circulam na contabilidade de pessoa jurídica que não lhe pertence. Então, é exatamente isso que a gente está falando. O que não é da sociedade, ela não tributa, mas ela precisa fazer essa contabilização de forma correta e comprovar isso através de documentos. Tá? Com relação aos sócios de serviço, a tributação. O sócio de serviço ele é previsto no Código Civil, né? E até o provimento 92 de 2000 ele vedava expressamente que o advogado tivesse o sócio de serviço. E isso mudou lá com o provimento 112 de 2006. Tá? Então, o sócio de serviço, como o nome já diz, ele contribui para a sociedade apenas com o seu serviço. Então, ele não tem cotas patrimoniais, ele não é um sócio patrimonial. E essa participação ela pode ser
em todos os processos que a sociedade atua ou em áreas específicas. Isso é delimitado através do contrato, né, social ou o acordo de sócios, junto com o que for definido entre os advogados. O sócio de serviço, ele precisa também ter aquela separação, que a Receita entende que o advogado que atua na sociedade, ele tem que ter a separação entre o que é pro labore, que é pelo trabalho, porque toda pessoa que exerce uma atividade remunerada, ela é contribuinte obrigatória do INSS. Então, quando não há separação entre o que é pro labore, que é pelo trabalho na sociedade, e o que é o lucro, que é pela sua participação societária, a Receita entende que todo o valor é pelo trabalho. Então, quando há essa separação entre o pro labore e a participação de lucros, a Receita acaba não tendo como tributar isso na totalidade. O pro labore, ele não tem um valor definido em legislação. Então, pode ser a tabela do imposto de renda. Não existe contribuição para o INSS menor que salário mínimo, né, e o teto do INSS. Então, o prolabore ele deve ficar entre esses valores. Tá? O recolhimento para a sociedade é de 31%, né, 11% ele retém do advogado e 20% é a cota patronal sobre esse repasse. Distribuição de lucro, até o momento, não é tributado, então, ele fica isento. Tá? Só precisa ter cuidado com a questão do sócio de serviço para que seja feito no contrato, tenha o acordo de sócios, e também não configure uma relação de trabalho, que muitas sociedades, às vezes, acabam colocando o advogado, que seria um funcionário, como um sócio de serviço para não recolher aqueles encargos e esquece de todos aqueles quesitos que acabam comprovando um vínculo de trabalho e não de sociedade. Então, o sócio de serviço, ele tem direito a voto, né? E ele também tem que ter perda, ele não tem direito só ao lucro, ele tem que ter a perda também. Então, ele é um sócio que está ali, seja para ganhar ou seja para perder. Então, se não ganha nada, o sócio de serviço também não ganha nada. E se ganhar, ele tem lá o percentual que foi estipulado no acordo de sócios e no contrato social. Então, tem que cuidar com esses quesitos. E o advogado associado, nada mais é como a relação tributária dele é como um advogado autônomo. Então, a sociedade ela precisa reter e recolher esses encargos dessa relação. Então, ele retém imposto de renda, INSS, ISS, além de pagar a cota patronal de INSS na alíquota de 20%. Tá? Para que seja considerado um advogado associado, esse contrato de associação precisa estar registrado na OAB, da base territorial da sociedade que está fazendo o contrato. Tá? Se não houver esse registro, né, acaba não tendo a configuração de associação e pode ser considerado daí um trabalho empregado, né, uma relação empregada. O associado ele também já tinha em provimentos anteriores e a legislação da alteração do Estatuto da Ordem ele passou a colocar dentro da lei para ter uma maior segurança para os advogados que contratem esses associados, para não ter a questão do vínculo empregatício, mas precisa, logicamente, observar todos os quesitos para que isso não ocorra, porque a realidade, o papel tem que espelhar a realidade. Se isso não acontecer, acaba desconfigurando a relação mesmo. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. É isso. Nós recebemos aqui 3 perguntas aqui, gostaríamos de compartilhar com os palestrantes. Quero abrir uma empresa de cursos com outros professores. Posso? Qual a mais indicada? Você quer? Bom, qual a mais indicada? Depois a gente conversa para fazer o planejamento tributário. Mas, já que a gente está falando de atividade de educação, boa parte disso que a gente falou hoje não vai ser aplicado. Porque, enquanto atividade de educação, você pode exercer atividade empresarial. Tá? Então, você pode obter lucro. Tanto é que vocês vão ter que contratar pessoal de apoio, vocês vão ter que contratar professores, e professores, aí também tem o seguinte, vai entrar no planejamento de vocês como vocês vão contratar esses professores. Porque eu sou professor em 2 instituições de ensino,
Numa, eu presto serviço como PJ, eu sou MEI. Na outra, eu presto serviço como contratado em carteira de trabalho. Isso vai ter que entrar no planejamento de vocês. Porque, se vocês contratam professores enquanto empregados, vocês vão ter, como a doutora Daniele falou, vocês vão ter uma série de encargos que vocês vão ter que recolher. Vocês têm que recolher a contribuição previdenciária patronal em cima da folha, vocês são os responsáveis tributários pelo recolhimento da contribuição previdenciária do próprio empregado, vocês têm que reter o imposto de renda do empregado, pode ser uma dor de cabeça para vocês. Agora, se vocês contratam um professor como MEI, ou como qualquer outro tipo de pessoa jurídica, a maior parte dos encargos fica com o professor. Não significa que é mais fácil. Tá? Depende, obviamente, do caso concreto que você tem que analisar. Agora, qual a melhor forma de você se organizar societariamente? Aí depende. Vocês querem obter, se, enquanto instituição de ensino, vocês querem obter investimentos externos, eu, em tese, recomendaria uma sociedade anônima, de preferência aberta. Tá? Principalmente se vocês querem obter investimento estrangeiro, porque tem muitos fundos de investimento estrangeiros que buscam ações de sociedades, grandes ou pequenas, para fazer investimento. Tá? Vamos colocar assim, é como se eles estivessem emprestando dinheiro para você, porque ele não vai ficar com essa sua ação por muito tempo. Se você subir um pouquinho de valor, ele vai vender para fazer dinheiro. Isso normalmente é muito utilizado por fundos de pensão estrangeiros, tá? Para eles conseguirem gerir o próprio capital. Agora, voltando lá para a questão do affectus societatis, se vocês vão realizar atividade de ensino com pessoas com quem vocês são muito próximas, recomendaria a sociedade limitada. Por quê? A sociedade limitada, dentro de todo o espectro de tipos societários que nós temos, é a que reforça mais o affectus societatis. Se vocês não têm ninguém para abrir a sociedade com vocês, façam uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal. Tá? Menos dor de cabeça, você não precisa dividir lucro com ninguém, mas, como a própria doutora Daniele falou, você não precisa dividir o lucro, você também não vai dividir as despesas e os prejuízos. Tá? Espero que eu tenha respondido. Mais uma pergunta aqui para finalizar. É necessário emitir nota para todo o serviço? E se o cliente não quiser, também precisa emitir? Sim, precisa, né? Todo o serviço contratado ali, ele é passível dessa tributação e dessa emissão de nota fiscal, independente se o cliente quer ou não. A sociedade ela é obrigada a emitir nota fiscal para toda a prestação de serviço, né, que ela vir a ser contratada. Você pode tirar quando o tomador não é identificado, né? Algumas prefeituras permitem isso, você emite a nota sem identificar quem é, mas a obrigatoriedade da emissão da nota, ela foi feita. O fisco... Não, porque a obrigação tributária você está fazendo, que é levar a tua receita à tributação. O que pode acontecer? Aquela pessoa cai na malha fina, que a gente vê muito isso com relação a advogados, né? Deduz lá a despesa do advogado do recebimento, ela cai na malha fina, vai precisar da nota, ela não vai poder usar essa nota, porque essa nota não está em nome dela. Então, essa nota não serve para essa pessoa. Então, a questão do tomador não identificado, ela pode ser usada, mas com essa ressalva de que o cliente depois não vai poder utilizar essa nota. Para o fisco, o que importa é o recolhimento do tributo daquela receita que a sociedade teve. Então, ela cumpriu com a obrigação tributária dela, que é levar a tributação e a emissão da nota fiscal. Parabenizando a todos por este honroso evento que presenciamos, convido os responsáveis pelas comissões temáticas para a entrega de um presente em forma de agradecimento aos nossos palestrantes em frente à mesa de honra.
Assim, agradecemos a presença de todos e a participação dos organizadores e palestrantes deste evento. Na sequência, passo a palavra para o cerimonialista do próximo debate, que dará continuidade à segunda parte do evento. Pedimos a todos que permaneçam para prestigiar. Então, pessoal, encerramos o vídeo. Tomara que tenham gostado. A gente vai pedir para vocês curtam, compartilhem esses vídeos. Mais um evento no Quarta Não AB. Né? Outros virão, mas esse em especial, compartilhem com seus colegas, curtam, ajudem a OAB a engajar cada vez mais esse programa fantástico que é o Quarta. Até logo!